Nesta aula você vai utilizar o arquivo Parágrafo e Formatações. Como você viu, podemos formatar uma caixa de texto para acertar o texto que está dentro dela. Mas e se eu tiver que digitar vários parágrafos? Como é que eu faço isso? Nós vamos abrir um Word. Existe um documento que você vai baixar na pasta de recursos chamado Nossa História. E aqui nós temos um texto. Eu vou selecionar aqui esse nosso texto, clicar com o botão direito sobre ele e na sequência escolher o comando copiar. Enviamos para a área de transferência do Windows esse nosso conteúdo. Eu posso minimizar ou fechar o Word e agora no nosso segundo slide nós vamos clicar dentro desta caixa de texto que foi inserida pelo layout. Uma vez clicada dentro da caixa, vou pressionar Ctrl V para fazer a colagem. Você vai ver que as características do texto lá do Word foram transferidas para o PowerPoint. O texto está com a fonte calibre tamanho 28 e note que vieram marcadores para os nossos parágrafos. Eu não quero esses marcadores. Eu gostaria que o meu texto fluísse de uma forma um pouco mais simples. Então nós vamos clicar no botão de desmarcar os marcadores e vamos tirá-los de toda a nossa caixa de texto. Perceba que eu estou com a caixa selecionada. Vou desfazer. Se nós estivéssemos apenas dentro do primeiro parágrafo, ao clicar sobre o botão de marcador, você vai ver que apenas o primeiro parágrafo teria o marcador retirado. Então, se nós selecionarmos a caixa inteira e clicarmos novamente, você vai ver que primeiro ele associa para depois desativar o marcador também. Outra característica que nós podemos utilizar é a limpeza da formatação que vem de outros textos. Eu poderia selecionar então a borda e clicar sobre essa ferramenta chamada de limpar toda a formatação. Um clique vai fazer com que toda a formatação que veio de outro programa seja limpo, inclusive as formatações que nós aplicamos no PowerPoint. Você não viu diferença nenhuma porque esse texto era padrão. Se nós selecionarmos aqui e aplicarmos negrito, pedirmos sombra e aumentarmos um pouco o tamanho da fonte, você vai ver que quando selecionarmos a nossa caixa de texto, podemos limpar a formatação voltando ao padrão. Mas isso não impede que você selecione aqui outras fontes, como a Calibre Light, eu possa reduzir um pouquinho o tamanho desse nosso parágrafo e ainda utilizar as ferramentas de espaçamento, como este aqui. Esse é o espaçamento entre linhas. Eu poderia aumentar o meu espaçamento para deixar o meu texto mais legível. Só que um e-mail é muita coisa, então nós vamos usar as opções do espaçamento. E você vai ver que aqui nós temos várias informações, como espaçamento antes e depois. Se você assistiu o nosso curso de Word, você sabe que esse espaçamento de parágrafo, ele afasta o texto. Então, quando eu reduzir aqui o antes, você vai ver que o nosso texto já cabe na caixinha. O múltiplo também eu poderia trocar aqui para simples, você vai ver o zero. Se eu escolher uma linha e meia, ele vai formatar o nosso espaçamento para uma linha e meia. Eu poderia definir aqui exatamente e escolher o número de pontos. Por exemplo, vamos escolher aqui 16 pontos. Quando dermos um OK, você vai ver o resultado. 16 pontos é muito pouco, então ele juntou o nosso texto. Eu poderia fazer o ajuste de novo, clicando nesse botãozinho aqui dos assistentes de parágrafo. Agora nós vamos aumentar, vamos colocar aqui pelo menos 26, vamos dar um OK, e você vai ver que o texto já começa a ficar melhor. Aumentando ainda mais um pouco, vamos colocar aqui 29, ou melhor, 30. Ao pressionar OK, você vai ver que o nosso texto já está quase do tamanho que eu quero. Vamos dimensionar essa nossa caixa de texto um pouco mais para baixo. Lembre-se que por ser uma apresentação do PowerPoint, você tem todas as margens disponíveis. Você não precisa manter uma margem mínima. A hora que você ativar o modo de apresentação de slides, você vai ver esse seu slide configurado para ser exibido pela tela inteira. Outra característica interessante dos parágrafos é que podemos selecionar a caixa de texto e pedirmos, através dessa ferramenta, alinhar o texto na forma central. Então eu posso alinhar no meio da minha caixa de texto e a partir da remoção desse parágrafo que está a mais, perceber que o nosso texto está exatamente centralizado. Eu poderia inclusive agora aumentar um pouco mais o nosso espaçamento, se eu colocar aqui em opções, poderia colocar 35 e teria uma legibilidade muito boa do nosso texto. Outras características são as centralizações. Por exemplo, nossa história, eu poderia centralizar isto aqui usando os controles de alinhamento. Centralizando, o texto vai ser centralizado sem que eu tenha que digitar barras de espaço antes do parágrafo. Posso alinhá-lo também à direita, alinhá-lo à esquerda e ainda justificá-lo. Só que o justificá-lo nessa caixa de texto não vai mostrar diferença nenhuma, porque a caixa de texto ela tem apenas um parágrafo, uma única linha.
Se nós clicarmos nessa caixa de diálogo e escolhermos o comando justificado, você vai ver que agora o seu texto está distribuído tanto à margem esquerda quanto à margem direita proporcionalmente, dando melhor legibilidade ao seu documento. Vamos aumentar um pouquinho a nossa caixa de texto e da mesma forma nós vamos fechar aqui um pouquinho a nossa caixa da nossa história. Com isso, nós temos as nossas duas caixas de texto colocadas de forma a organizar a informação, deixando-a mais fácil de ser lida pelos nossos usuários. Sempre que você clicar sobre uma caixa de texto, lembre-se, você poderá aplicar as ferramentas de parágrafo, sejam espaçamentos, direção de texto e outros recursos que estão aqui disponíveis para você apenas com um clique do mouse.